E aí, galera, professor Moser, língua portuguesa, interpretação de textos, e hoje uma aula um pouquinho diferente, né? Você pensa, por quê? Não vai falar de texto? Vai sim. Mas a gente vai falar de pontos bem particulares do texto, que são palavras, né? A gente sabe que todo texto verbal, ou seja, todo texto com linguagem verbal é um texto escrito com palavras, e a gente sabe que não necessariamente é preciso haver palavras para o texto ser produzido, né? O texto com linguagem não verbal é sem palavras. Mas a gente vai enfocar o texto verbal e a gente vai falar de palavras especificamente hoje. Ah, é, professor? Sim. Por quê? Porque o trato com as palavras numa análise, né? O trato com as palavras pensando especificamente numa interpretação de textos é muito importante. Eu vou dar vários toques de questões que podem aparecer na sua prova. Beleza? Faz o seguinte comigo, confere na tela o resumo da nossa aula, então, para ninguém se perder no que vai acontecer hoje. Esse assunto semântica das palavras que aparece para vocês, ele vai começar, deixa eu só pegar o meu marca-texto aqui agora sim, falando de sinônimos e antônimos, que eu acredito ser uma parte mais fácil para vocês, né, mais tranquila num primeiro momento. A gente vai ver que quando aplica o texto pode ser mais complicado. E depois a gente vai falar de parônimos e homônimos, que é uma parte mais pegada, né, mas que também vai ser bem trabalhadinha com vocês. Então, o que significa isso? A primeira parte do nosso estudo tem a ver com esse lance de sinônimos. Já deixei um título aqui para todo mundo, né, se orientar. E quando eu falo em sinônimos, galera, o significado dessa palavra eu acho que é comum para todo mundo. Dificilmente alguém não sabe o que são sinônimos, né? Sinônimos, mas, de qualquer forma, vamos lá, são, palavras com o mesmo significado, né? Mesmo significado, tá? Significado. Lembrando que esse mesmo significado pode ser o quê? Literal, ou seja, o próprio idioma, a própria língua portuguesa garante que eles tenham o mesmo significado. Então essa é uma primeira expressão, vou até colocar aqui. Portanto, repito, isso pode ser literal ou pode ser contextual. Ah, também pode ser contextual. Claro que sim. Por quê? Porque algumas palavras podem assumir o mesmo significado que outras em determinados contextos, em determinadas regiões, né? Se a gente pensar, as provas geralmente vão mais para o literal. Então elas querem vocabulário. Exercícios de sinônimo, de sinonímia, portanto, cobram vocabulário de vocês. Na linha 2, a palavra grifada poderia ser substituída sem mudança de sentido por 5 opções que tem que marcar. Essa é a ideia. Ah, entendi. Então, quando a gente pensa em sinônimos, mesmo significado, lembrando que pode ser literal, pode ser contextual, em geral eu estou realmente pensando no mesmo significado literal, tá? E, com isso, são as questões que cobram vocabulário, né? Exigência de vocabulário. Pensar, então tá bom. Dá um exemplo aí pra gente. Claro, quando você pega lá a palavra edifício. Edifício. Opa! Ó, estou errando a acentuação aqui, eu é louco, né? Edifício. Eu poderia considerar como sinônimo de prédio. Por quê? Por que um termo é sinônimo do outro? Porque tem o mesmo significado, literalmente falando, né? Eu poderia pegar o verbo confirmar, e substituir por corroborar, né? Corroborar. Aí o que significa isso? Confirmar e corroborar, mesmo significado, são sinônimos, né? Essa ideia corrobora meu plano, essa ideia confirma meu plano, né? E o que a gente acaba observando? Os sinônimos, inclusive, são uma boa forma de a gente evitar a repetição vocabular. Usa confirmar num texto, usa corroborar no outro, né? E dentro de um texto que seja proposto numa questão de interpretação, vai ser muito útil isso daqui para você perceber ideias que se conectam. Você fala que essa ideia confirma, depois você mostra outra ideia que corrobora. Pô, elas estão conectadas porque as duas cumprem a mesma função, visto que confirmar e corroborar são sinônimos. Beleza, gente? Então, por favor, ficar atento ao que são sinônimos e ficar esperto para o exercício de vocabulário aqui. Vocabulário mesmo. Tá bom, professor. Vamos embora aqui para mais um tópico. Depois que você viu os sinônimos, claro que a gente precisa falar também dos antônimos, né? Deixa eu botar aqui para vocês. Antônimos. Antônimos. O que vem a ser os antônimos, então? É o contrário do sinônimo, né? Mas é o contrário bem detalhadinho. Porque os antônimos são os significados opostos. Palavras que têm significados opostos.
Ah, legal. Então, o que vai acontecer? Lembrando que sempre que a gente fala nesses significados opostos aqui, né, a gente também pode pensar que eles são opostos literalmente. Então, isso pode ser literal, né? Ou isso pode ser contextual. E também lembrando que é mais comum aparecer o literal mesmo, né? Então, de repente, eu não vou pegar antônimos de regiões diferentes. Uma palavra em determinada região pode ter um significado oposto que outra região, né? Não, eu vou mais para o literal, para aquilo que é literalmente o quê? Pensando em dicionário. Dê um exemplo aí pra gente. Claro. Então, quando você escreve alguma coisa do tipo perigoso, perigoso, e depois você escreve seguro, você observa que são dois termos que são antônimos, porque o significado de um é literalmente o oposto do outro, né? É a gente perceber que se eu troco um pelo outro, deu ruim, né? Deu ruim mesmo. É o que vai acontecer, por exemplo, quando a gente troca bom por mal. Um é literalmente o antônimo do outro, né? Bom é o contrário de mal. Inclusive, lembra que tem um truquezinho para saber a escrita dessa palavra aqui? Está em dúvida se o certo é escrever mal com U ou com L. O que você faz? Tenta colocar a palavra bom. Toda vez que houver a palavra bom, tem que ser mal com U. Lembram isso? Lembram? Eu lembro que eu tive um aluno, inclusive, pessoal, que ele fez assim. Deixa eu só rabiscar uma coisinha rapidinho para vocês. Ele falou, professor, sabe como que eu nunca esqueço? Porque eu faço assim, ó. Qual que é a última letra dessa palavra aqui? U. O que é mais fácil virar? O U virar um E ou virar um O? Eu falei, virar um O, né? Ele, então, ó, eu coloco aqui, ó, bom e já sei. Falei, meu Deus, cara, até guardar o teu raciocínio, eu já prefiro memorizar aqui que o bom é o contrário de mal e pronto, né? Aí eu, por curiosidade, falei, mas e no caso do L? Ele, então, professor, mesma coisa. Mal com L, né? O que é mais fácil, virar um O ou um E? Eu falei, um E? Ele aqui, ó, bem. E já era. Eu falei, meu Deus, a criatividade é uma marca brasileira, né? É incrível isso. Nunca mais ninguém esquece, tá? Então, um truquezinho que deixa eu apagar esse rabisco, mas só pra gente memorizar. Gente, de boa com antônimos e sinônimos, ou sinônimos e antônimos, portanto, fiquem espertos. Falar em sinônimo às vezes parece uma bobeira, mas é exercício de vocabulário, em que um termo é sugerido para ser trocado por outro e você tem que saber se o sentido é o mesmo, né? Dependendo do nível da questão, esses sinônimos são mais difíceis, dependendo do nível, são mais tranquilos. Mas ok, beleza, até aqui foi, professor. Qual que é o nosso próximo tópico agora? Vamos lá. A gente começa a estudar um tópico que eu acho sensacional, que são os parônimos. Parônimos agora. A paronímia, né? Ou os parônimos. Vocês pensam assim, vamos lá. O que seriam palavras parônimas agora? Gente, a ideia do parônimo vem da noção daquilo que é parecido. Então, quando a gente fala que duas palavras são parônimas, significa que essas palavras são parecidas. Parecidas? Sim, parecidas. Na escrita e parecidas na pronúncia. Mas quando eu falo parecido, não é igual. Você pensar, eu sei, professor. Que bom que sabe. Porque termina de explicar isso, né? Se é uma aula presencial, a galera já está lá. Ah, mas e tal palavra? Cara, essa palavra que você usou é igual a outra. Eu não estou falando de palavras iguais, eu estou falando de palavras parecidas. Muda uma letra, muda outra letra, algo do gênero, né? Então, vamos colocar essa informação. Palavras parônimas têm a escrita parecida, e também vão ter a pronúncia parecida. Deixa eu colocar aqui, ó, pronúncia parecida. Pô, bacana. O que vai ser diferente? O significado. Então, elas vão obrigatoriamente ter significados diferentes. Significados diferentes. Mas isso tem como acontecer? Pô, vocês não têm ideia de como. E cada vez que isso acontece, dá uma treta, porque as pessoas confundem realmente palavra com palavra. Quer ver? Vamos colocar aqui um parzinho para vocês. Ratificar e retificar. Olha aí, ó, essas duas. Ratificar, retificar. Cara, vai dizer que não é parecido. Muda uma letra. Então, a escrita é parecida? É. Ó, a escrita é bem parecida. A pronúncia é parecida? É. A pronúncia é bem parecida. Mas o significado é diferente.
Porque ratificar quer dizer aprovar alguma coisa, confirmar. Retificar quer dizer corrigir, consertar. Aí já imaginou num texto? A palavra ratificar, grifada no terceiro verso ou no terceiro parágrafo, é sinônimo de letra A, confirmar, letra B, corrigir. Pô, se você não tem segurança, cara, entendeu? Então tem que ter segurança para mandar ver nessa questão aqui. Beleza, dá um outro exemplo, professor. Claro, por que não? É quando você fala, por exemplo, eminente, opa, já estou escrevendo errado de novo, cara. Eminente e compara com iminente. Olha essa análise aqui, eminente com iminente. De novo, escrita parecida, pronúncia parecida, significados opostos. Pô, é verdade. O que significa eminente? O que está em destaque? Elevado. O que quer dizer iminente? O que está por vir? A minha aprovação é iminente, minha aprovação está chegando, está próxima. Entendeu? E assim vai. Você fala infringir ou infligir. Infringir, desrespeitar uma lei. Infligir é aplicar a lei. Olha que palavras parecidas. Né? O mas e o mais, que tanta gente troca, né? E dá um ódio quando isso acontece, na verdade. Mas, oposição, sinônimo de porém, mais, quantidade, antônimo de menos. Isso é tudo o quê, pessoal? Caso de parônimos, beleza? Então lembrem, parônimos, escrita parecida, pronúncia parecida, significados diferentes. A gente associa isso aqui com sinônimos, por exemplo, e gera algumas tretas se você não estiver atento ao que a gente colocou aqui. Show de bola? Esse é o caso dos parônimos. Agora, a gente vai para um campo que é o campo dos homônimos, né? Homônimos aqui. Aí você pensa, legal, deixa eu botar aqui. Homônimos. Aí, quando eu penso nos homônimos, qual que é a ideia? Homo quer dizer igual. Então, homônimos são palavras em que alguma coisa é igual a alguma outra coisa. Então, entre as palavras, elas vão ter algo igual. São nomes iguais. Só que essa igualdade se manifesta em três formas. Escrita, pronúncia ou ambos. Né? Ou ambas. Então, tanto na escrita quanto na pronúncia. E a gente vai começar falando de escrita. Então, a gente vai começar falando de um tipo de homônimo que se chama homônimos homógrafos. Tá? Homônimos homógrafos. O que quer dizer isso? Homo quer dizer igual. Grafo quer dizer escrita. Então, homônimos homógrafos são aqueles que têm a mesma escrita. Mesma escrita. Porém, a pronúncia será diferente. Cara, não tem como isso acontecer? Tem. As mesmas letras, na mesma disposição, só que a gente pronuncia de formas diferentes. Mas vamos registrar isso, né? Por que não registrar essa informação? Né? São palavras que têm a mesma escrita, portanto, que uma outra, mesma escrita. Você pegou duas palavras e comparou. A mesma escrita, só que a pronúncia diferente. A pronúncia diferente. E óbvio que nesse caso, o que vai ser diferente também? O significado, né? Óbvio, né? Por quê? Porque são duas palavras diferentes, então o significado tem que ser diferente. Beleza? Tá. Então, eu vou até registrar aqui. Não ia colocar, mas vamos pôr essa informação, né? Significados diferentes. Tá? Aí, eu gosto muito de usar, quer ver? Esse exemplo aqui, ó, o parzinho que eu vou colocar para vocês analisarem. Presta atenção nesse par aqui. Colher e colher. Né? Colher e colher. Gosto muito desse par aqui. Por quê? Quando eu falo colher ou colher, você percebeu que a pronúncia é aberta ou fechada? A escrita é a mesma. As mesmas letras na mesma disposição. Só que eu falo colher com a pronúncia aberta, então é como se eu estivesse lendo assim. Depois eu falo colher com a pronúncia fechada. É como se eu estivesse lendo assim. O que é colher? Substantivo, utensílio. O que é colher? Um verbo, retirar da terra. O agricultor vai colher. Me alcance a colher para tomar sopa. Essa é a sacada, entendeu? A gente tem mesma escrita e pronúncias diferentes. É o que vai acontecer, por exemplo, quando você pega lá, ó, jogo e compara com jogo. Olha aí, ó, jogo e jogo. Mesmas letras, mesma escrita, pronúncia diferente. Porque se eu falo jogo e jogo, jogo. Olha aí, ó,
é pronúncia fechada. Quando eu falo jogo, é pronúncia aberta. Você não vai falar assim, comprei um jogo bem legal. Comprei um jogo. Ou, eu jogo futebol toda terça. Eu jogo. Entenderam? São pronúncias diferentes para a mesma escrita. Isso aqui é o que a gente chama de homônimos homógrafos. Saber associar cada um com o respectivo sinônimo. Fechou? Então tá. Só que existe o contrário agora. A gente pode pensar de uma outra forma. Vou colocar aqui para vocês. A gente pode ter o que eu chamo de homônimos homófonos. Homônimos homófonos. Pensa, opa, o que significa esse homônimos homófonos agora, né? Homo quer dizer igual. Fono quer dizer som. Então quer dizer homônimos homófonos, som igual. Ah, vamos trazer uma expressão mais portuguesa, aqui mais língua portuguesa? Mesma pronúncia. São palavras que vão ter sempre a mesma pronúncia. Ah, fechou. Mas alguma coisa tem que ser diferente, né? Sim, a escrita. A escrita diferente. Olha que coisa louca. Embora tenha uma escrita diferente, mas é óbvio que esse diferente tem um limite também, né, galera? Não é uma coisa assim, são todas as letras completamente diferentes. Não, né? Não tem nem como. Mas é uma escrita diferente, muda uma letra, mudam duas, de repente, mas a pronúncia é a mesma. A mesma, entendeu? E aí, obviamente, o significado vai ser diferente. Então, deixa eu registrar aqui também significados diferentes. E você teria que saber associar cada uma ao seu sinônimo. Significados diferentes. Beleza? Como que a gente vai trabalhar essa informação, então? Quer ver? Imagine que eu escrevesse essas duas palavras aqui para vocês. Esperto e esperto. Olha aí. Cara, eu boto aquela segunda, tem gente que fala, o senhor errou ali. Não errei. Ela existe. Tá zoando? Sim, ela existe. Você pode até não saber que ela existe, mas ela existe. Tá? Agora, me diga uma coisa. Primeiro, a escrita aqui é igual ou não? Não, diferente. Uma é com S e outra com X. Mas a pronúncia é a mesma, esperto e esperto. É verdade, a mesma pronúncia, escrita diferente. Esse esperto todo mundo sabe o que significa, né? De esperteza, né? De agilidade, malandragem. Esperto com X quer dizer especialista, perito em alguma coisa. Ele é esperto em microbiologia, especialista nisso. Entenderam? Mesma escrita? Não. A mesma pronúncia, porque a escrita é diferente. Bom. Legal, peguei essa, show de bola. Vamos continuar, né? Vamos tocar o barco aqui. Quer ver um outro caso? Esse que eu adoro. Esse é aquele caso que pega muita gente. O viagem com G e o viagem com J. Já vi gente falando, não, viagem com J só existe na linguagem informal. Eu falei, como assim, entendeu? As duas existem. A diferença é que quando você fala linguagem com G, isso aqui é um substantivo. A viagem foi tranquila, substantivo. E viagem com J, cara, isso aqui é um verbo, entenderam? Isso é um verbo. Quero que eles viajem bem. Pronúncia igual? Sim. Escrita igual? Não. Mesma pronúncia, escrita diferente, são palavras homônimas homófonas. Beleza? Fica esperto. Acento com 2 S e acento com C. Acento com 2 S, você vai sentar no lugar. Acento com C, sinal gráfico que você põe em cima de uma palavra. Entenderam? Essa é a vibe. É isso aqui. Concerto com C, concerto com S. Concerto com C, show, espetáculo. Concerto com S, corrigir. Né? No sentido de arrumar alguma coisa, né? Consertar no sentido de arrumar. Fica esperto, isso aqui confunde muita gente. Eu tenho que saber associar cada um dos homônimos ao seu sinônimo para matar uma questão. Beleza? Tranquilo, né? Então bora lá. E para terminar essa parte aqui, olha aí, ó. Último ponto dos homônimos, gente. Para a gente finalizar isso aqui com chave de ouro. Os homônimos perfeitos, né? Perfeitos. Os homônimos perfeitos. Daí você pensa assim, opa, por que eles recebem esse nome? Gente, olha que coisa louca então. Os homônimos perfeitos, eles vão ter a mesma escrita, beleza? Eles vão ter a mesma pronúncia,
só que eles vão ser de classes diferentes. Classes diferentes. Ou seja, se um é verbo, o outro é substantivo. Se um é adjetivo, o outro é substantivo. Mas eles são perfeitos por causa disso aqui, ó. Mesma escrita e mesma pronúncia. Se é a mesma escrita ou a mesma pronúncia, como é que eu vou saber a diferença de sentido? Cara, a frase tem que te dizer. O contexto tem que dizer. A estrutura vai te dizer. Porque isso acontece, por exemplo, quando a gente pega aqui, ó. Verão e verão. Verão e compara com verão. Olha aí o que você tem. Verão e verão. Pô, é verdade. Porque esse verão pode ser o substantivo, né? Vou escrever aqui, ó. Esse verão pode ser o substantivo. Estação do ano, pode ser? E esse verão aqui, ó. Estão vendo esse aqui? Pode ser o verbo ver no futuro. Amanhã eles verão um filme. Pô, é verdade. Então o que você acabou de observar? Eu tenho aqui, ó, um substantivo e um verbo, classes diferentes. Mas a escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma. Fechou? Então o que você tem aqui? Obrigatoriamente, homônimos perfeitos. Ah, põe mais um exemplo aí, claro. Vou trabalhar com mais um exemplo. Vou trabalhar com um exemplo bem legal agora, gente. Então, pare para pensar aqui, ó. Manga. Manga. A palavra manga, eu vou colocar 2 possíveis casos de homônimo perfeito. Então, eu vou considerar que a palavra manga pode ser um substantivo também, ou a palavra manga pode ser um verbo. Beleza? Se a palavra manga for substantivo, quer dizer a manga da roupa, manga fruta, né? Agora, manga, o verbo, é a terceira pessoa do verbo mangar. Eu mango, tu mangas, ele manga. Nossa, o que significa mangar? Não conheço esse verbo. Em algumas regiões do Brasil o pessoal conhece sim. Em algumas regiões não, tá? Mangar quer dizer tirar sarro, caçoar, né? Zombar de alguém, né? O que significa então? Você tem a mesma escrita e a mesma pronúncia, porém classes diferentes. Isso são homônimos perfeitos. Pegou essa? Essa aqui, para confundir, é uma beleza. Então eu preciso de frase, senão, sozinho, essa palavra aqui, sozinha, ela é o quê? Pode ser muita coisa, então não tem como ser a palavra sozinha, eu preciso contextualizar. E com isso você viu o conceito de sinônimo, você viu o conceito do quê? Né? De antônimo, parônimos e os 3 casos de homônimos. Aí, terminou a matéria? Quase. Eu não consigo deixar essa aula, não consigo terminar essa aula sem passar para vocês uma dica muito importante sobre algumas das palavras mais difíceis da língua portuguesa. Quem nunca teve dúvida sobre o que eu vou falar agora? Quer ver? Vou lá, vou apagar o quadro, enquanto isso a gente vai trocando uma ideia, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente vai falar agora de um dos pontos, gente, que mais geram dúvidas na hora do povo escrever, né? Tudo bem que na internet o pessoal às vezes não se preocupa tanto com o que eu vou falar agora, mas vou tentar ensinar para vocês uma forma bem legal de todo mundo entender isso aqui. Gente, presta atenção numa coisa agora. Vou por aqui, ó. Atenção. Considerando essas palavras que são parecidas uma com as outras, né? Então você tem lá palavras que são parecidas, iguais, né? Parecidas na escrita, que são iguais e tal. Vamos considerar tudo isso agora. Existem 4 palavras na língua portuguesa que geram uma dúvida tremenda na hora de serem escritas, que são os porquês. Quem nunca teve dúvida sobre quando usar os porquês? Na verdade, você vai escrever agora junto ou separado, com ou sem acento. O cara desiste, não quero saber mais disso, né? Então vamos lá. Como que a gente trabalha com os porquês? Existem várias formas. Eu poderia inclusive fazer aqui uma explicação bem teórica da classe de cada um. Mas eu vou enfocar para vocês um método muito eficiente para você nunca errar os porquês. Sabe, inclusive, o motivo disso? Você já deve ter aprendido aquela história de se usa porquê separado na pergunta junto na resposta. Tenho uma notícia para você. Isso não dá certo sempre. Porque, na real, nem tudo que a gente escreve está numa relação de pergunta e resposta. E se não for uma pergunta e uma resposta, e aí? Então não faz. Perceberam? Não dá certo sempre. Vou ensinar de uma outra forma agora para vocês. Vou registrar aqui os porquês da língua portuguesa. Colocar todos aqui, né? Esses aqui são 4 formas que a gente tem para escrever, né? Seriam 4 maneiras aqui que você poderia escrever essas palavras ou expressões aqui, tá? E eu gosto muito de usar pelo método do sinônimo, aproveitando a aula de hoje, que já começou falando disso.
que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses tópicos aqui e reescrevê-los, né? Vou, enfim, saber a forma correta de usá-los de acordo com os sinônimos. Então, por exemplo, quando que eu uso a palavra porquê sem acento? Tá? Essa palavra é uma conjunção. Pode ser uma conjunção coordenativa ou subordinativa, explicativa ou causal. Não vou pensar nisso, eu vou pensar assim. Toda vez que eu conseguir usar a palavra pois, a expressão visto que. Então eu vou memorizar um quadro de sinônimos. Em toda frase que couber a palavra pois, caberá a palavra porquê sem acento. Fechou. Ah, então tá bom. Porquê com acento eu substituo pela palavra motivo. Só que assim, galera, é substituir pela palavra motivo. Não pode adaptar a frase, não pode pôr artigo junto. É um pelo outro e acabou. Então você tira um da frase, coloca o outro e vê se faz sentido. Toda vez que eu conseguir usar a palavra motivo, eu uso o porquê junto com acento. Ponto final. Ah, ok. E o porquê separado? O porquê separado você tem duas formas. Ele vai ser sinônimo de por qual razão, ou ele pode ser sinônimo da expressão pelo qual. Só que detalhe, tá? Qualquer um dos dois. Então, o porquê separado com ou sem acento vai ser sinônimo de por qual razão ou de pelo qual. Deixa eu pôr aqui. Só uma, tá? Coube a expressão por qual razão, já é porquê separado. Coube o pelo qual, já é porquê separado, entendeu? Então não fica nessa ideia, eu tentei usar as duas. É óbvio que não vai dar as duas porque elas têm sentidos diferentes. Uma só já é o suficiente. Que nem no primeiro caso. Coube a palavra pois, já era porquê junto sem acento. Então, para saber se o porquê é separado, eu tento escrever uma delas. Agora, como é que eu diferencio se ele é com ou sem acento? Pela posição. Esse camarada aqui, o porquê com, separado com acento, a gente usa antes de pontuação. Então, por exemplo, antes de um ponto, antes de 2 pontos, antes de uma vírgula, né? Antes de pontuação. Sacaram? Gente, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Então você vai anotar, você vai fazer todos os testes com isso aqui do lado. Ah, beleza, vou fazer isso, professor. Todos com isso aqui do lado, né? É assim que a gente vai pensar a partir de agora. Ah, beleza. Tatua isso, sei lá, é uma forma de arte, pronto, né? Exprimiu ali, nunca mais você esquece. Porque a partir do momento que você memorizar essa tabelinha e sempre for buscando os sinônimos, você não erra o exercício. Não erra, tá? E realmente você não vai errar o teste nesse caso. Tudo bem? Mas para fechar, falando em teste, vamos para dois? Vamos para 2 exercícios aqui para a gente praticar, que a gente aprendeu? Então dá uma olhada aqui nesse primeiro exercício. Texto para a próxima questão. Tá? Você vai ter um texto ali, e na verdade ele está adaptado. Esse aqui é um texto mais longo, que parece para vocês, né? Seria um texto mais longo, mas eu só coloquei o trechinho que importa para o nosso exercício aqui no momento. E eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra que eu estou destacando agora aqui. Em segundo lugar, cumpre selecionar os melhores candidatos para a Olimpíada. O princípio é simples, mas a logística é diabolicamente complexa. Cada escola do Senai faz um concurso para escolher os vencedores em cada profissão. Esse time participa, então, de uma competição no seu estado. Por fim, os times estaduais participam de uma Olimpíada Nacional. Dali se pescam os que vão representar o Brasil. Se a gente pensar, essa palavra que eu destaquei, né, na frase é a meritocracia, em ação, ela se conecta com alguns outros termos do texto, como se fossem os melhores candidatos, né? Aí você vai ter os vencedores, até que se pescam os que vão representar. Então, se a gente observar, o que vai acontecer? Nesse texto fala-se que há um concurso, né? Que há um outro concurso, uma seleção, até que se escolhem os melhores, os vencedores, aqueles que tiveram méritos, aqueles que mereceram, né? Enfim, serem selecionados para representar o Brasil. Beleza? Por que eu estou falando isso? Olha a pergunta que apareceu. O vocábulo meritocracia aparece no 8º parágrafo do texto. Considerando o contexto, o significado que melhor o substitui é... Olha só. O significado que melhor o substitui. O que esse exercício quer saber? Sinônimo, um exercício de vocabulário. Eu leio essas alternativas, A, B, C, D e E, e penso, qual daquelas palavras é um sinônimo para meritocracia? Qual tem o mesmo significado que meritocracia? Agradecimento? Não. Honradez? Também não. Merecimento? Sim. A meritocracia é baseada no princípio de merecimento. Quem faz por merecer, leva. É você, estudando para ser aprovado e levando, né, essa vaga ali. Conclusão, qual é a resposta do exercício? Nós temos aqui a letra C. Merecimento.
Exercício de sinônimo e vocabulário. Né? Se não souber interpretar, se não souber o vocabulário, se não tiver sinônimos, não resolve o exercício. Mas eu queria terminar mesmo com vocês com esse aqui. Olha que maravilha. Sinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do parágrafo a seguir. O chefe perguntou-lhe por que chegar atrasado. Tem que usar o porquê, o que eu faço com os porquês mesmo? Já sei! Substituo pelo sinônimo. Então, quando eu falo, o chefe perguntou-lhe por que chegar atrasado, por qual razão chegar atrasado. Deu certo. Se o porquê, olha só, se eu consigo usar por qual razão, quer ver? Olha no quadro da tabelinha de novo. Se eu consigo usar o por qual razão, porque tem que ser separado, com ou sem acento. Como não está antes de pontuação, sem acento. Legal. O que eu faço então? Tudo que não for porque separado sem acento, eu elimino. Já eliminei ali, ó. A D, a E, beleza, só essas. Já antevendo a explicação de sempre. Porque o trem não cumpriu o horário, porque o trânsito estava muito lento. Esse porque o trem, como se fosse pois o trem não cumpriu o horário, ou pois o trânsito estava muito lento. O que eu aprendi? Você pode olhar essa anotação aí. Olha essa anotação. O que eu aprendi? Quando eu consigo usar pois, o porquê tem que ser junto, sem acento. Então, eu elimino a B e elimino a C também. A resposta já é a letra A. O último porquê tem que ser separado? Sim. Né? E os engarrafamentos, porque passara, eram infindáveis. Os engarrafamentos pelos quais passara eram infindáveis. Toda vez que eu consigo usar pelo qual, o porquê é separado. Gente, vai dizer que você não acerta tudo agora com essa super dica, com essa super analogia ali. Resposta do exercício é letra A de aprovado.